Abra sua Bíblia comigo, queridos irmãos, em Mateus, capítulo 16. Nesse dia estaremos iniciando uma série de mensagens. Não temos a projeção aí, né? Mas amém. Já temos a projeção, mas ela ainda não está sendo disponibilizada, mas acredito que semana que vem nós vamos colocá-la. A série de mensagens, ela tem a nomenclatura da seguinte forma: quem é Jesus? E nesse primeiro tema, no primeiro domingo, eu incentivo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a estar conosco ao longo dessas semanas para juntos, à luz da palavra de Deus, buscarmos orientações de quem é Jesus, o que a sua vida, a sua obra, o seu ministério tem a revelar a cada um de nós. E o tema de hoje, dentro dessa série de mensagens, é: quem é Jesus? Muito mais que um profeta. Para tanto, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 17, onde diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15: E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de compartilharmos da Tua palavra nesta manhã. A nossa mente estará aberta, o nosso coração receptível para ouvir aquilo que o Teu Espírito tem a ministrar a cada um de nós. Pois a voz do homem, Senhor, ela simplesmente é capaz de chegar aos ouvidos, mas a Tua voz, a Tua palavra, ela é muito mais penetrante, ó Deus, em nossos corações, de forma, ó Deus, que ela provoque mudanças em nós e entre nós nessa manhã. E uma vez essa palavra, ó Deus, germinada em cada coração, em cada solo fértil, ó Deus, ela possa crescer, germinar e dar bons frutos para a glória do Teu santo nome. Submetemos a nossa vida inteiramente ao Teu dispor nessa manhã. Contamos com o auxílio do Teu Santo Espírito, para que todo pensamento contrário, toda, Senhor, desatenção, seja vencido pelo poder da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Jesus chega à região de Cesareia de Filipe, ao norte do mar da Galileia, e há relatos que era uma região altamente politeísta, uma região cheia de religiões, uma região altamente pagã. Historiadores, eles afirmam que nesse lugar especificamente havia uma aldeia onde estavam ali inseridos 14 templos dedicados a Baal. E também havia neste lugar, em Cesareia de Filipe, uma homenagem ao deus grego chamado Pan, ali onde havia um santuário em adoração a esse deus grego. E no meio dessa confusão toda entre templos, deuses, santuários erguidos para esses respectivos deuses, Jesus, ele faz uma pergunta em meio a tudo isso. Ele pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Conforme nós acompanhamos no versículo 13 e 14, onde ele diz: chegando Jesus a essa região politeísta, essa região totalmente pagã, em Cesareia de Filipe, pergunta
aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E no versículo 15, irmãos, é interessante perceber que Jesus ele faz uma indagação direta, específica, àqueles que estavam ao seu redor, àqueles que os ladeavam, aqueles que estavam, ao seu redor, ao seu lado. Depois dele perguntar, às pessoas, o que achavam, o que diziam que ele era, no versículo 15 ele faz uma indagação direta. Olha o que ele diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16 diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aqui, irmãos, nós podemos extrair algumas coisas importantes que falam também a cada um de nós. A primeira delas, eu destaco nessa manhã, é que Jesus ele deve ser reconhecido universalmente. Todo o universo reconhece Jesus como o Filho de Deus. Mas isso se dá de que forma? Isso se dá através de pessoas, de indivíduos, que propagam esse conhecimento de Jesus de forma universal. Isso também faz com que eu e você, irmãos, nos revela expressamente que nós também devemos ter a nossa experiência real com Ele. O segundo ponto que nós podemos destacar nessa manhã também é que essa resposta, ela não foi uma simples resposta, ela foi uma resposta altamente espiritual. Vejam o que diz Jesus, Essa resposta ela é altamente espiritual de alguém que de fato sabe e reconhece quem é Jesus para si. Que é uma resposta de alguém que não simplesmente ouviu dizer quem era, mas que sabe de fato e de verdade quem era Jesus. E no tempo, irmãos, que se diz hoje, em meio a tantas coisas que nós ouvimos, a grande verdade é que transformaram Jesus em muitas coisas. Transformaram Jesus em profeta, transformaram Jesus em milagreiro, curandeiro, transformaram Jesus em um balconista, um garçom que está sempre apto para nos servir e atender as nossas necessidades. E não obstante a isso, na busca de transformarem Jesus em profetas, curandeiros, milagreiros, garçom e balconista, nós vemos também livros com várias referências e nomenclaturas a Jesus também. Por exemplo, quantos de nós já não ouviu dizer a respeito de um livro que tem o título Jesus, o maior líder de todos os tempos? Jesus, o melhor administrador. Jesus, o maior psicólogo do mundo, e entre outros vários livros. Uma pesquisa feita há um tempo atrás nos Estados Unidos revelou que Silvio Santos aparece em primeiro lugar na lista de pessoas importantes, ou seja, de personalidades, deixando para trás Bill Gates, Angelina Jolie e Lula. Nessa lista, irmãos, dessa pesquisa, Jesus, ele aparece em quinto lugar.
Eu não sei se os irmãos conseguem perceber, mas veja o que nós vivemos. Tentaram colocar Jesus em uma lista de personalidades, de pessoas populares. Colocaram Jesus em um lugar totalmente errado, equivocado. Jesus não cabe nessa lista. Jesus, ele não cabe em uma lista de pessoas importantes ou de personalidades humanas. E esse, irmãos, talvez seja o grande equívoco que nós vivemos hoje. Eles esquecem que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, que Jesus é soberano, que Ele é o Cristo, o Messias prometido, que Ele é o Filho de Deus. Na verdade, irmãos, Jesus, ele não está em nenhuma lista composta por homens. Em uma carta escrita no século XIX, por um autor anônimo, em um livro chamado Incomparável Jesus Cristo, a citação deste autor no século XIX diz assim: ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em uma outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até 30 anos de idade. Por 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Assumiu posição e não possuía uma casa. Não cursou nenhuma faculdade. Não viajou mais do que 160 quilômetros de onde nasceu. Ele nunca fez uma daquelas coisas que chamamos de grandeza. Não sentou em tronos, muito menos andou de cavalo branco. Tinha 33 anos, quando a opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue aos inimigos, suportou os escárnios de um julgamento totalmente injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam seu manto, que era a única propriedade que ele possuía na terra. Depois de morto, foi colocado num túmulo emprestado, pela piedade de um amigo. 19 séculos viram, se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens nesse planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Interessante. Esse é Jesus. Esse é o rei dos paradoxos. É esse o Senhor a qual vem a essa terra, abre mão da sua glória, do seu poder, e ensina a cada um de nós a como ser um filho de Deus nessa geração. Há um autor cristão chamado C.S. Lewis, em um dos seus livros, incentivo aos irmãos que tiverem a oportunidade de ler, um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, excelente leitura. E numa das falas mais interessantes do livro, C.S. Lewis, o autor, ele diz algo muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa Ele diz assim, em uma das suas falas importantes nesse livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele cita: essa é a única coisa que a gente não deve dizer um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse. Ele não seria um grande mestre da moral, ele seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, diz o autor. O ex-ateu escreve: ou esse homem, Galileu, ou era realmente quem dizia ser, o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, cuspir nele,
Você pode até matá-lo, ou você pode prostrar-se também perante a ele, render-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, ele não quis deixá-la. Interessante. Jesus, irmãos, ele não deixa a opção para aqueles que cruzassem o seu caminho, para dizer que ele era um grande homem, para dizer que ele era um grande líder, para dizer que ele era um grande profeta. Não. Como C.S. Lewis disse, ou Jesus era realmente quem ele era, ou segundo o autor, ele era comparado a um lunático. Ele afirmava ser Deus, ele tinha poder para perdoar os pecados, para salvar, e isso era um atributo divino. Tanto é que nós vemos em algumas passagens onde Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou ele era louco, ou de fato era Deus, segundo C.S. Lewis. E ele incentiva os leitores a realizar a sua escolha. Ele diz: faça a sua escolha. E eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã, e quanto a cada um de nós, qual tem sido a minha escolha e qual tem sido a sua escolha? Quando nós estamos diante desse Jesus, será que nós nos voltamos a Ele e dizemos: Senhor, obrigado porque o Senhor foi um grande homem, obrigado por tudo que fez pelos seus grandes ensinamentos? Ou estarmos diante desse Jesus, ao encontrá-lo, nós nos ajoelhamos perante os seus pés e dizemos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu único Senhor e o meu Salvador. Voltando ao texto, Jesus ele faz uma pergunta direta para aqueles que estavam ladeados com ele. Jesus ele faz uma indagação direta àqueles que estavam o cercando. Ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se esse versículo, irmãos, fosse direcionado a cada um de nós nessa manhã por Cristo Jesus, pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, qual seria a sua resposta? Quem é Jesus para você? Talvez pela grande gama de coisas que ouvimos ou no meio ao qual estamos inseridos, muitos responderiam que Jesus seria o solucionador de todos os seus problemas. Alguns diriam: Jesus é o meu balconista. Jesus é um grande mercado onde eu chego com o meu carrinho da necessidade da existência e vou pegando coisas que preciso. Percebam, irmãos, os discípulos, as pessoas estavam vendo o próprio reino de Deus, a qual foi anunciado que estava próximo, mas eles não conseguiam enxergar quem era de fato Jesus. Tanto é assim que o texto diz: chegando a essa região, Jesus pergunta aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E as respostas são as mais diversificadas possíveis. Olha o que diz o versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um. Exatamente, irmãos, o que acontece nos dias que se diz hoje, no tempo que se diz hoje. Transformaram Jesus em muitas coisas, mas parece que não conseguem enxergar que de fato, quem é Jesus realmente? Talvez observamos e vemos que
pessoas tentam transformar Jesus em muitas coisas, em profetas, né, em garçom, em curandeiro, em milagreiro, mas abrindo a nossa visão, enxergando através dos olhos espirituais, nós vamos perceber que Jesus é muito mais do que isso. Como disse C.S. Lewis, faça a sua escolha. Em que time você está? Daquele que intitula-o como um lunático, ou daquele que reconhece que ele é o Filho de Deus? Ao nos encontrarmos com esse Senhor, será que vamos dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor foi um grande líder, obrigado porque o Senhor foi um grande homem, deixou um excelente exemplo? Ou vamos nos ajoelhar e dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se o versículo 15, irmãos, fosse perguntado a você e a mim nessa manhã, por Cristo Jesus, qual seria a nossa resposta? Quem é Jesus para cada um de nós? Abra sua Bíblia comigo, deixe marcadinho aí em Mateus, vamos dar um pulinho lá em Apocalipse, capítulo 5, lá no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: João, ele nos transmite essa visão universal de quem é Jesus. Diz assim o texto: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Diz João: Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E que cântico era esse? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e
tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Glória a Deus. Essa é a visão de João transmitida em relação a Jesus, irmãos. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele a quem todas as criaturas declaram numa só voz: digno é o Cordeiro. A ele seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo o sempre. Somente, irmãos, nós não vamos adentrar, pela explicação aqui de Apocalipse, mas para que possamos entender, somente aquele que possui o mundo, ele tem o direito de tomar o rolo, romper os selos, abri-lo e reivindicar essa propriedade. Veja que João estava chorando porque não tinha ninguém capaz de fazer isso. Ninguém era capaz. As forças do mal usurparam o controle do mundo. E João, ele chora, João se lamenta, ele se entristece, pois o proprietário ainda não tinha aparecido, ainda não tinha surgido. E de repente João, ele menciona o leão da tribo de Judá, o conquistador messiânico da tribo de Davi. Mas o que ele vê depois de tudo isso é o Cordeiro. Interessante. Jesus expondo ali as marcas da crucificação, de que forma? De pé, no centro ali do trono, ou seja, ressurreto. O único capaz, o único digno, que toma o rolo e rompe os selos, ou seja, aquele que tem todo o controle em suas mãos, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é Jesus, irmãos. Esse é Jesus, aquele que resgatou a mim e a você, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Olha o que diz o versículo 9 de Apocalipse. Eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é Jesus, irmãos. Jesus não é um profeta simplesmente, ele é mais do que um profeta. Jesus, ele é o objeto principal da profecia. Toda a profecia se cumpre nele. Esse é Jesus. Esse é o único capaz de redimir toda a nossa história, irmãos. Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória e de toda honra. Aquele que nos justifica, aquele que nos purificou, aquele que nos ofereceu salvação quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por vezes os nossos olhos talvez se encontrem como aquele povo. Talvez a gente esqueça de reconhecer quem de fato é Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é mais do que um milagreiro. Jesus é mais do que um curandeiro. Jesus é mais do que um profeta. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Toda a criação exalta o seu nome, como diz aqui no versículo 11 do capítulo 5 de Apocalipse. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, glória, o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Ele é Jesus, irmãos. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é supremo. Ele tem a supremacia da divindade. Ele é Deus. Por isso ele vai dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. O autor de Hebreus vai dizer que ele era a exata expressão do caráter de Deus. Esse é Jesus. Ele é a fonte, irmãos, da salvação eterna. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Deus. É ele que chama as estrelas pelo nome. É ele que tudo foi criado por ele, por intermédio dele e para ele. É aquele que fala e tudo se faz. É aquele que diz: haja e acontece. É aquele que é fiel, irmãos, para cumprir o que prometeu. É aquele, irmãos, que conhece a cada fio do nosso cabelo, embora, sejam poucos, mas ele conhece. Ele é a imagem, irmãos, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é exaltado. O seu nome está acima de todo nome. Como diz a palavra, ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Jesus? Jesus é supremo em providência sobre as nossas vidas. Ele é aquele em que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Jesus é supremo em sua palavra. É aquele onde nós lembramos do episódio de Lázaro, que depois de 4 dias já morto, ele chega e diz: Lázaro, venha para fora. Ele é aquele onde a morte não pode vencer, o Criador e Autor e Consumador de toda a vida. Ele é supremo em sua pureza, em sua santidade. Ele é supremo em sua fidelidade, como diz o autor de Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é supremo em sua justiça, o justo a quem a todos justifica. Ele é supremo em toda a sua graça e em sua misericórdia. Ele é o Messias, ele é a consolação do povo. A palavra nos orienta quem é Jesus, irmãos. A palavra nos declara quem é Jesus. A palavra nos diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, que ele é a pedra angular, que ele é o nosso bom pastor, a luz do mundo, a água da vida, o pão da vida, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o desejado das nações, o Cordeiro Santo, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a rocha inabalável, a porta, o grande eu sou, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso resgatador, o Amém de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Mas voltando ao texto, a qual nós lemos, de uma forma prática, nessa manhã, gostaria que você refletisse comigo. Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias.
Ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus especificamente se volta para aqueles que estavam ao seu lado e diz: tudo bem, mas e quanto a vocês? E para vocês, especificamente, quem vocês dizem que eu sou? E um dos seus discípulos, enxergando o reino de Deus, enxergando toda a plenitude de Deus, recebendo a revelação, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos pedir ao Senhor nessa manhã, para que Ele abra a nossa visão, para que as escamas caiam dos nossos olhos, para que possamos enxergar que de fato Ele é muito mais do que um profeta, Ele é muito mais do que o maior psicólogo do mundo, Ele é muito mais do que o maior administrador, Ele é muito mais daquele que realiza milagres. Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus.